Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar a fundo a Instrução Técnica 09/2025, aquela do Corpo de Bombeiros de São Paulo, sobre compartimentação, horizontal e vertical, né? O objetivo aqui é entender como essa norma busca impedir que um incêndio, se espalhe pelo edifício todo. Exato. É um ponto, assim, crítico para a segurança contra incêndio. A compartimentação funciona como uma barreira física mesmo. Uma barreira? Isso, para tentar confinar o fogo, a fumaça, numa área mais restrita. É vital, sabe, para dar tempo para o pessoal sair, para os bombeiros agirem, protege vidas e o imóvel também. Entendi. E essa IT, ela se aplica a vários tipos de edificações onde esse nível de segurança é exigido, né? E a gente tem, então, esses dois eixos principais. A horizontal, que divide áreas no mesmo andar, Sim. e a vertical, que isola um pavimento do outro. A norma vai detalhar como fazer isso. Ok, vamos desmembrar isso um pouco, começando pela compartimentação horizontal. Certo. A ideia, então, é criar tipo umas células seguras no andar, limitando a área que o fogo pode tomar. Isso. Existem áreas máximas permitidas, né? O anexo B da norma trata disso, mas sem entrar nos detalhes da tabela agora. E para fazer essa divisão, a norma pede elementos específicos: paredes corta-fogo, portas corta-fogo. Exato. E também vedadores, selagens, naqueles pontos de encontro, passagens de tubulação, essas coisas. E qual o critério para esses elementos? O que eles precisam garantir? Então, o ponto-chave aqui é que eles precisam atender ao critério EI. EI. E de estanquidade, ou seja, barrar a passagem de chama e fumaça. E o I é de isolamento térmico. Ah, o isolamento? Isso, impedir que o calor passe para o lado seguro. Mesmo que não tenha chama visível, sabe? Conter o calor é fundamental, porque ele sozinho pode causar ignição do outro lado. Faz sentido? E podem ser usados diversos materiais, tipo alvenaria ou aqueles drywalls específicos RF, sabe? Desde que, claro, sejam testados e aprovados para isso. E um detalhe que parece pequeno, mas é essencial: a selagem das juntas. Tem que garantir que não fique nenhuma frestinha. Nossa, é bem detalhado e tem uns pontos construtivos interessantes, né? Com implicações práticas. Por exemplo, se o telhado for de material combustível, Sim. a parede de compartimentação tem que passar da altura dele, para evitar que o fogo passe por cima, né? Exatamente. Outro ponto é o afastamento entre aberturas, tipo janelas, em paredes próximas, ou até em fachadas de prédios vizinhos. Para que isso? Para evitar a propagação por radiação. O calor que sai de uma janela em chamas pode ser tão intenso que inicia fogo na janela ao lado ou no andar de cima, mesmo sem contato direto. Entendi. Isso cobre bem o plano horizontal. Mas e o fogo subindo de um andar para o outro? Aí entra a compartimentação vertical, que é importantíssima. Se ela não existe ou tem falhas, o incêndio no térreo pode subir muito rápido. E aí, como a norma trata isso? Bom, primeiro, se não há essa separação vertical adequada, as áreas dos múltiplos pavimentos são somadas para calcular o risco. Então o risco aumenta bastante. Com certeza. E os elementos aqui são as lajes entre os andares, que precisam ter resistência ao fogo, o enclausuramento das escadas, dos poços de elevador. Todo fechadinho. Isso, com paredes e portas adequadas. E, claro, a selagem de todas as passagens entre um andar e outro. E as fachadas, isso parece um desafio à parte, principalmente as modernas de vidro. É um desafio, sim. Para impedir que a chama saia por uma janela e entre na de cima, a norma exige barreiras. Pode ser uma viga mais alta entre as janelas, um parapeito de no mínimo 1,20 m. Essa altura tem um porquê, né? Tem. É calculada para dificultar esse caminho das chamas, ou a própria laje se projetando um pouco para fora. E nas fachadas cortina, as de vidro contínuo, Sim. Aí é coisa mais complexa. Precisa de elementos corta-fogo específicos na junção da fachada com a laje ou selos especiais ali. Entendi. E por dentro do prédio, as aberturas que conectam os andares? Escadas, elevadores? Pontos críticos. As escadas, que são rota de fuga, têm que ser totalmente enclausuradas. Material resistente ao fogo e portas corta-fogo, que barram fogo, fumaça e calor. O critério EI. E os elevadores? Poços de elevadores também enclausurados. As portas deles precisam ser, no mínimo, para chamas, ou seja,
barram as chamas e a fumaça quente, critério E. E um ponto que às vezes passa batido, mas é vital: a selagem corta-fogo. Onde? Em todas as passagens de tubos, cabos elétricos entre os andares. Tem que usar materiais especiais ali, com critério EI. Senão, essas aberturas viram chaminés para o fogo e para a fumaça. Nossa, verdade. E o mesmo vale para ductos de ventilação, ar-condicionado. Precisam ter registros corta-fogo, os dampers, que fecham sozinhos se tiver incêndio. A norma também fala daqueles dispositivos automáticos de enrolar, né? Tipo portas, cortinas, corta-fogo. Sim, menciona. Geralmente são para vãos grandes e muitas vezes associados a sprinklers, os chuveiros automáticos. O fundamental é que precisam fechar automaticamente, acionados pela detecção de incêndio. Então, para a gente ter uma visão geral, a IT09 define um conjunto bem robusto de exigências técnicas, né, para segmentar os prédios, criar essas barreiras e dificultar que o incêndio se espalhe. É um guia bem detalhado para construir com mais segurança. Exatamente. A norma busca esse equilíbrio entre a funcionalidade do edifício e a segurança. Ela define que esses componentes todos, paredes, lajes, portas, selos, têm que ser testados para comprovar que existem ao fogo por um tempo determinado. Ah, o tempo requerido de resistência ao fogo, o TRRF. Isso, o TRRF. Pensa nisso como o tempo mínimo que aquele elemento precisa aguentar firme no incêndio, garantindo a proteção. E para a maioria dos elementos de compartimentação, se exige pelo menos 60 minutos, com critério EI. Interessante. Isso tudo nos deixa com uma questão para pensar, né? Considerando essa rede complexa de elementos, paredes, portas que tem que fechar direitinho, selos que ficam escondidos, detalhes na fachada, como a gente garante que tudo isso vai funcionar, vai estar íntegro ao longo dos anos, para cumprir o papel na hora H, numa emergência?